Convidamos aqui com muito carinho a professora doutora Mônica. Ela já está aqui conosco. Bom dia, professora. Bom dia, Karina. Uma alegria estar com você, mesmo virtualmente. Você me ouve bem? Sim, estamos te ouvindo Ótimo. bem. A professora doutora Mônica é pedagoga, com larga experiência profissional na educação básica, é mestre em gerontologia e doutora em educação pela Unicamp, docente do Departamento de Ciências da Educação e do programa de pós-graduação na Universidade Federal de São João del Rei, aqui no Brasil. Realizou pós-doutorado em gerontologia na Universidade de São Paulo, é líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Corpo, Cultura, Expressão e Linguagens. Bom, antes de dar a palavra aqui para a professora, para ela iniciar o nosso primeiro workshop da conferência, até gostaria de lançar aqui uma pergunta para que a gente possa, então, começar esse debate sobre a prática intergeracional. Quais são essas possibilidades de aprendizagem que as ações intergeracionais oferecem? Né? Nós tivemos aqui ontem o debate sobre o fundamento, né, o papel da educação frente ao aidadismo. Claro que essa é uma grande possibilidade de aprendizagem para a gente superar isso, mas quais são as outras possibilidades, tantas outras, que nós podemos avançar com as ações intergeracionais? Então, vou deixar essa pergunta aqui para todos que estão nos acompanhando, vou deixar aqui no chat, para que a gente comece esse aquecimento desse debate e que vocês possam também compartilhar conosco as suas experiências, opiniões sobre isso. Bom, essa então é o tema do workshop, Intergeracionalidade na Prática Educativa, e eu passo então com muito prazer, com muita alegria, a palavra à professora Mônica. Bom, Karina, eu vou pedir para você compartilhar os slides de tal forma que Isso, obrigada. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem assistir a gente depois do nosso horário. Aqui no Brasil são 7 horas da manhã. A intenção dessa conversa de hoje, vou chamar de conversa, é a gente tratar da temática da intergeracionalidade, aproximando-a às práticas educativas. As práticas educativas formais nas instituições escolares, sejam elas da educação básica ou do ensino superior. Aqui nessa imagem, vocês veem algumas práticas educativas, das quais eu tive a possibilidade de organizar e coordenar. São práticas nessa imagem ligadas a crianças e pessoas idosas. Na imagem da esquerda, vocês vão ver uma prática de dança, na do meio, uma prática de conhecimentos de artesanato, e na segunda também. Bom, para a gente pensar em intergeracionalidade e transpor essa ideia para estudos e pesquisas, é necessário compreender que o processo de transmissão cultural que se faz de uma geração a outra se dá pelo compartilhamento de virtudes, sentidos e significados. Eu estou usando a palavra virtudes porque o maior embasamento dos meus estudos e das minhas pesquisas, que vocês podem encontrar facilmente no repositório academia.edu, por exemplo, são os baseados nos pressupostos freirianos. Paulo Freire vem me acompanhando e eu
ou acompanhando, em comunhão, tentando ressignificar, tentando recriar aquilo que foi o seu legado. Quando Paulo Freire nos diz sobre virtudes, ele destaca no livro Professora Cíntia Não, a humildade, a coragem, a tolerância, a segurança e a paciência. Eu acredito que essas virtudes e o compartilhamento dessas virtudes é algo que pode se dar nas relações intergeracionais. Bom, essa perspectiva de gerações, ela é muito interessante, né? Principalmente quando se trata da análise das relações estabelecidas, por exemplo, em família, né? Nas famílias, temos pessoas que nasceram e cresceram em momentos distintos, mas essas interações e essas relações intergeracionais não estão limitadas a esse ambiente de educação informal. Elas também podem se dar na educação formal, quando se trata de instituições de ensino, né? E na educação não formal, quando se trata de instituições do tipo centros de convivência e outros. Mas eu vou trazer aqui duas perspectivas. A primeira diz respeito a um problema entre gerações, ou a desafios. O desafio que eu vou destacar aqui diz respeito à intensidade e à aceleração dos processos de mudanças. As mudanças tecnológicas, sociais, culturais e econômicas que caracterizam o mundo de hoje afetam as relações entre pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes gerações, tanto dentro da família como também fora dela. Eu trouxe aqui um trecho do livro do Paulo Freire, A Sombra dessa Mangueira, porque no meu pós-doutorado eu fiz um estudo profundo desta obra para olhar sobre o legado que Paulo Freire deixou sobre a sua própria velhice. E, para minha surpresa, ao estudar essa obra com profundidade, eu encontrei nas palavras de Paulo Freire aproximações com os princípios que defendemos e estudamos na gerontologia. Então, eu destaquei essa frase: o neto oprimido repete o sofrimento do avô. Então, eu estou chamando de uma perspectiva problema quando essa relação intergeracional, ela, de algum modo, não encontra transformação. Uma outra perspectiva, poderíamos compreendê-la como um caráter pacífico. O que significaria isso, né? Uma comunhão. Quer dizer, há uma tendência de que jovens e pessoas de gerações mais velhas encontrem os mesmos valores, as mesmas, os mesmos interesses. Então, a isso eu estou dando o nome de caráter pacífico. Com relação a essa valorização das relações intergeracionais, Paulo Freire, nessa mesma obra, A Sombra dessa Mangueira, refere-se à disponibilidade das pessoas juntas, pessoas jovens, pessoas mais velhas, refazerem o mundo. E como isso se dá? Se dá na percepção de que, apesar de termos idades diferentes, vivemos no mesmo tempo presente. Então, eu trouxe aqui também um trecho desse livro, no qual Paulo Freire escreve assim: um dos meus netos
me telefonou para me dizer que caíra no seu computador, filiado a uma rede internacional, a mensagem de uma estudiosa alemã solicitando o meu endereço. 15 a 20 minutos depois, a tecnologia viabilizava a minha conversa com essa professora. Quer dizer, a tecnologia, por exemplo, pode significar um interesse comum entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. Então, o que eu estou convidando vocês a pensarem hoje é nessa possível comunhão regida pela diferença. Quer dizer, comunhão é partilha, né? Tem algo mais bonito do que a gente partilhar algo em comum? Então, o vínculo intergeracional contemporâneo, de uma forma geral, pode se configurar por meio de uma tensão. Uma tensão que passa, é atravessada pela ideia da diferença. O que eu estou chamando aqui de diferença? Singularidades e potencialidades. Somos únicos, mesmo que sejamos de uma mesma coorte etária, nossas singularidades e nossos modos de ser, nossos corpos, nossos modos de estar no mundo mediante as nossas corporeidades, sendo crianças, sendo jovens ou sendo velhos, pode ou não gerar uma tensão se eu não reconheço a belezura, a boniteza, para usar uma palavra bem freiriana, né, da diferença. Bom, essa diferença entre gerações, ela pode delimitar fronteiras. Fronteiras que podem ser visíveis, né, podem ser declaradas por meio dos posicionamentos de cada pessoa. Esses comportamentos normalmente naturalizados, né, para cada faixa etária, como as vestimentas, né, geram enquadramentos, para chamar para essa conversa a Judith Butler, né, que usa esse termo para dizer que podemos ser enquadrados aos olhos de outras pessoas. Isso pode fazer com que pessoas mais jovens, por exemplo, imaginem que na velhice seja mais apropriado usar uma determinada vestimenta. E aí uma pessoa idosa que foge a esse padrão, né, que foge a esse enquadramento, ela pode, por meio da sua diferença, tornar visível o preconceito, a representação que eu tenho daquela outra pessoa. E isso pode demarcar limites entre grupos de diferentes idades. E o que eu estou chamando de comunhão é quando se pode encontrar semelhantes interesses em pessoas de diferentes idades, de diferentes gerações. Quer dizer, quando uma pessoa encontra correspondência nessa outra pessoa, que é um outro, né? Mas que, como eu, também compartilha da ideia, por exemplo, de lutar por um mundo melhor. Então, vejam vocês, os movimentos sociais, por exemplo, eles podem ter
inseridos nele participantes que são de diferentes idades, que são de diferentes gerações, mas que são pessoas que compreendem a importância de viver o tempo presente. E no movimento social, o que a gente faz se não lutar por um mundo melhor? Então, essa participação social, também tive a oportunidade de escrever um artigo sobre isso, destacando alguns trechos do Estatuto do Idoso. Ela é uma forma também da pessoa idosa se manter ativa e em comunhão com pessoas de diferentes gerações. Chamando novamente o Freire para a nossa conversa, há um trecho que eu acho maravilhoso, né, desse livro A Sombra dessa Mangueira, que Paulo Freire descreve a velhice de uma outra maneira. Vejam bem, somos moços na medida em que, lutando, vamos superando os preconceitos. Somos velhos se, apesar de termos apenas 22 anos de idade, arrogantemente desprezamos os outros e o mundo. Então, o Paulo Freire aqui nos convoca a pensar na velhice como um estado de ser, e não somente aceitando a ideia da velhice como colocada cronologicamente. É um convite desafiador, né? Pensar que temos jovens que têm, por exemplo, ideias retrógradas, não contemporâneas, que negam as diferenças, jovens que são preconceituosos. Então, chamar a atenção para isso é, de alguma forma, nos convidar a pensar nessa possível comunhão entre gerações que pode se dar por meio da participação social, dos interesses em comuns, nas práticas educativas, na sociedade, nas instituições. Bom, temos vários pesquisadores e pesquisadoras que se debruçam sobre o estudo da intergeracionalidade, que utilizam expressões e termos em suas pesquisas que são muito importantes para o avanço dessa ideia da intergeracionalidade, mas eu cunhei, no meu pós-doutorado, o termo geroalfabetização. Me interessa sobremaneira que, de algum modo, nós, pesquisadoras e pesquisadores, em rede, possamos minimamente iniciar as pessoas nos princípios e nos pressupostos da gerontologia, para que possamos sair do senso comum, ou, para usar uma expressão freiriana, dessa consciência ingênua que pode fazer com que tenhamos a ideia equivocada de que as pessoas idosas são todas iguais, por exemplo. E por que é importante inserir esse tema da intergeracionalidade na prática educativa? No Brasil, é importante fazer isso por questões legais. Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Política Nacional do Idoso, temos, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, que nos dão orientações com relação à urgência e à importância dessa temática. Para além disso, esse também é um tema de abrangência nacional. Estamos vivendo no Brasil, isso é um fato, né?
um acelerado envelhecimento populacional e um aumento, por exemplo, dos maus tratos em relação às pessoas idosas. Então, essa temática, ela tem essa potência, né, de transformar a sociedade no sentido da humanização. Paulo Freire vai nos ensinar uma coisa muito importante: a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, essa transformação não é possível. Então, quando a gente pensa em prática educativa, vejam, nós estamos associando a ideia da educação à sua potência transformadora. Então, qual seria, se a gente pudesse formular, né, um objetivo geral de uma prática educativa voltada à intergeracionalidade? Bom, talvez fosse a gente garantir ao longo da escolarização, e vejam, ao longo da escolarização significa desde a educação infantil até a pós-graduação, a inserção no currículo de temas ligados aos idosos, à velhice e ao envelhecimento. Em que sentido? No sentido de valorizar, por exemplo, a oralidade, a cultura, a sabedoria popular, a troca de saberes. E os objetivos específicos de uma prática educativa voltada para a intergeracionalidade poderia ser o impacto, né? A possibilidade de causar um impacto nas atitudes de pessoas mais jovens em relação às pessoas mais velhas. E também na promoção dessa troca horizontal de experiências. Por que uma troca horizontal, né? Porque é uma troca que não prevê uma verticalidade, uma hierarquia de saberes, né? Há também no senso comum circula, né? Essa crença de que apenas pessoas mais velhas podem ensinar as pessoas mais jovens, mas como a gente falou um pouquinho antes, em slides anteriores, né? As mudanças tecnológicas, por exemplo, elas têm demonstrado o contrário, né? Pessoas mais jovens têm ensinado as pessoas mais velhas. Então, quando essa troca se dá num nível horizontal, sem hierarquia, sem arrogância, como disse quando eu citei o Paulo Freire, né? Isso sim pode vir a ser um objetivo específico de uma prática educativa voltada à intergeracionalidade. Agora, vocês poderiam me perguntar, né? Mas como a gente faz isso? Como a gente implanta uma prática educativa nas instituições de ensino? Sabe, eu tenho pensado muito em encontros e quão potentes são os encontros entre pessoas que compartilham de ideias comuns, de visão, que tem uma visão de mundo comum. Então, talvez fosse importante nas práticas educativas voltadas para a intergeracionalidade iniciar tudo que fosse construção de projeto, pensamento de ações, planejamento de atividades, começar por uma conversa, uma reunião de sensibilização. Precisamos lembrar, hoje aqui a gente talvez, né, estejamos entre pares, entre pessoas que estão se debruçando, estudando, pesquisando sobre essa temática há mais tempo. Mas vamos pensar em pessoas que não estão tão sensibilizadas para o tema
e talvez estejam compartilhando dessa consciência ingênua. E então essas pessoas precisam ser sensibilizadas para esse tema. Esse tema, ele precisa ser tratado não somente pelas pessoas da área e do campo da educação, mas essa conversa também precisa ser partilhada com quem é do campo da gerontologia, com as professoras, se isso for estabelecido dentro das instituições de ensino, se for estabelecido dentro de um outro tipo de instituição, a coordenadora, a diretora dessa instituição, essa conversa prévia, sensibilizadora para a temática, talvez seja o início necessário para germinar a sensibilidade potente de lidar com essa temática. E se eu quiser fazer um projeto, né? Vamos pensar assim, eu trabalho numa instituição de ensino, eu trabalho numa instituição de longa permanência, eu trabalho num hospital que tem uma brinquedoteca. Como é que eu construo esse projeto? Bom, vou chamar a atenção novamente para a importância da coletividade, né? Da tomada de decisões coletiva, para garantir o protagonismo não somente de quem pensa o projeto, mas de quem dele vai participar. Então, essas decisões, no meu entendimento, para a construção de um projeto potente quando se trata da intergeracionalidade, diz respeito às atividades que serão propostas. Essas atividades são realmente de interesse comum entre as pessoas. Em que tempo organizaremos isso, né? É preciso fazer um cronograma. Vamos chamar pessoas idosas voluntárias para participar da construção desse projeto? Ou vamos começar ou vamos nos pautar num primeiro momento nesse projeto somente nos meios simbólicos, porque ainda não acessamos essas pessoas idosas da comunidade, então podemos lançar mão da literatura, do cinema, do teatro, da dança, como dispositivos, como meios simbólicos que podem trazer em si essas relações intergeracionais. Então, ao construir um projeto, essas decisões tomadas coletivamente precisam ser apoiadas, orientadas continuamente pela pessoa que vai, naquele momento, responder a esse projeto como coordenadora. Mas vejam, o que eu estou convidando é assim, a pensar que mesmo quando estamos na coordenação de um projeto intergeracional, a gente precisa agir coletivamente. E aí precisamos ter uma escuta ativa de quem dele vai participar. E vamos pensar também, né, quando fazemos um projeto, pensando em práticas educativas intergeracionais, a gente precisa avaliar, né, se aqueles objetivos primeiros que estabelecemos foram realmente alcançados e como fazer isso. Eu trago aqui alguns exemplos, né? Mas é lógico que isso pode ser ampliado. São só exemplos para pautar a nossa conversa. A gente pode avaliar por meio de algum instrumento. Eu fiz isso nos projetos que coordenei com a escala Todaro, quando aplicava com crianças. Então, antes das crianças
lidarem com as práticas educativas que foram pensadas, né, conjuntamente, eu aplicava a escala Todaro, mensurava, né, aquelas atitudes iniciais, o projeto começava a caminhar, a ter corpo, né? E depois dessas intervenções, dessas práticas educativas, a gente aplicava a mesma avaliação. E aí comparava esses resultados, né? Essa é uma maneira também, talvez, né, interessante, ou, no meu ponto de vista é interessante, para gerar dados também para pesquisa, né? Uma prática educativa que não seja praxis, quer dizer, que não tenha essa relação dialética entre teoria e prática, talvez seja vazia, não é verdade? Seja o que Freire chamou de educação bancária. A gente poderia pensar a prática educativa e intergeracionalidade. Então, vamos fazer palestras, por exemplo. Essa talvez não seja a melhor perspectiva de uma prática educativa quando se pretende tratar da intergeracionalidade. Por quê? Porque depositar conteúdo sobre a temática talvez não gere o interesse que uma experiência vívida e vivenciada com toda a sua potência pode gerar. Outra maneira de avaliar o projeto é registrando por meio de um diário de campo, fotografias, filmagens, e também por meio de um relatório final, que pode ser coordenado por quem está à frente desse projeto, né? Mas pode ser também escrito a várias mãos. E isso é muito bonito, né? Quando a gente consegue trazer para um relatório final de um projeto que prevê práticas educativas intergeracionais, a presença no texto da corporificação daquela teoria que foi posta em movimento nessa experiência. Bom, aqui eu trouxe só o exemplo, né, da escala Todaro, ela está disponível, né, é fácil de encontrar, tem um artigo meu no periódico Horizontes, que ela está lá também, está na minha tese de doutorado, é a continuação dela. E aí, vamos pensar agora como é que essas práticas educativas podem atravessar o currículo, colocar o currículo da educação básica, por exemplo, em ação. Quando se trata de pensar que o currículo é mais do que um conjunto de disciplinas, a gente pode pensar na intergeracionalidade atravessando esse currículo, quer dizer, sendo um tema transversal. Nessa transversalidade, disciplinas como matemática, língua portuguesa, arte, história, geografia, ciências, educação física, podem se valer já dentro dos seus próprios programas dessa temática. Então, vejam, por exemplo, quando no ensino de matemática eu preciso letrar o estudante em relação à leitura de gráficos, por exemplo, por que não essa temática? Por que não podemos fazer um levantamento na classe para compreender se esses lares das crianças, dos adolescentes que estão na educação básica, são lares intergeracionais, né? São lares
a gente pode se perguntar, né, e perguntar para as crianças, são lares nos quais convivem, por exemplo, avós, bisavós. Então, tudo isso pode atravessar o currículo sem o temor, sem a preocupação de que a gente vá trazer algo que vai, de algum modo, esse é um temor muito grande nas escolas, né? Prejudicar o bom andamento da escola, porque agora eu tenho que fazer um novo projeto, né? Não, esse tema, ele pode permear, atravessar o currículo escolar quando se trata, por exemplo, da educação básica. Bom, agora eu trouxe algumas imagens de práticas educativas ligadas à intergeracionalidade que eu tive coordenando, né, em diversos momentos da minha vida e que me coloca nesse lugar da experiência prática como pesquisadora que quer fazer valer a circularidade dos pressupostos teóricos da intergeracionalidade. Bom, nessa imagem vocês veem o seu Mário, né, morador de uma ILPI, indo a uma escola de ensino fundamental 1, a uma escola de segundo ano do ensino fundamental 1, para dar uma entrevista sobre o que é uma instituição de longa permanência. Aí, num outro movimento, nessa segunda imagem, vocês vão ver o seu Paulo, um morador de uma ILPI também, recebendo as crianças lá para tratar da história daquele local. Então, como esse local surgiu na cidade, como esse local foi construído, a importância dele na história da cidade. E isso é muito interessante porque quando a gente trata da história local, a gente está tratando de uma cidade na qual pessoas de diferentes idades vivem e convivem. Bom, nessa terceira imagem, vocês estão vendo aqui a Lucinha ensinando danças populares na escola de ensino fundamental para os meninos do 4º ano, e num projeto conjunto entre as disciplinas de educação física e a disciplina de arte. A dança, ela é um conteúdo tanto da disciplina de educação física quanto da disciplina de arte no currículo escolar. Então, aqui vocês veem as crianças dançando com a Lúcia. Bom, uma outra atividade, a gente conversou aqui um pouquinho antes sobre a importância da participação social, né? A participação social das pessoas idosas em seus conselhos, sejam eles locais ou estaduais, né? Municipais ou estaduais, precisa ser visibilizada. Então, aqui nessa imagem, vocês veem pessoas que participam do conselho da pessoa idosa de um município e que contaram suas experiências de luta para as crianças das escolas e as convidaram para ir às ruas dizer dessa luta da pessoa idosa por seus direitos. Ainda com relação à parceria com ILPIs, né? Aqui vocês estão vendo a Sônia e a Leida dando entrevista para meninos do ensino médio, né? Sobre memórias escolares.
Quer dizer, como era a escola quando Sônia e Leida tinham a idade dessas meninas que estão entrevistando. Esse foi um trabalho para a disciplina de História, né? Que lida muito com essa questão tão bonita da memória. Bom, chegando ao ensino superior, né? Então vejam vocês, as relações intergeracionais, a intergeracionalidade e as práticas educativas, eu estou apenas retomando, mas falei desde o começo, pode se dar na educação formal, não formal e informal. Informal, quando se dá no seio da família, né? Quando se dá informalmente num centro comunitário, num local religioso, né? Formalmente, quando se dá numa instituição de ensino, e não formalmente, quando se dá em outras instituições que são não escolares. Aqui nessa imagem, a gente já está trazendo uma prática educativa associada ao ensino superior, aos projetos de extensão. O ensino superior, no meu entendimento, e também em pesquisas da Meire Cacchione, a gente vê isso também, né? Essas instituições de ensino superior, elas ganham muito quando pessoas idosas adentram esse espaço para dele fazerem parte. Então, aqui vocês estão vendo uma experiência que aconteceu virtualmente, estudantes de pedagogia ensinaram pessoas idosas a ler no auge da pandemia por meio do WhatsApp. Então, isso foi de uma potência enorme, a gente teve a oportunidade de ver isso publicado no trabalho de conclusão de curso, e muito bem defendido por uma dessas estudantes que aqui estão, nessas imagens. Então, isso precisa também acontecer como uma prática educativa inserida no ensino superior. Mas, eu falei também, há outros dispositivos. Se não podemos, a princípio, numa prática educativa, contar com a presença de pessoas idosas, com pessoas de outras idades, os meios simbólicos podem fazer esse papel. Então, um meio simbólico muito potente é a literatura infantil, por exemplo. A literatura infantil, o mercado editorial ligado à literatura infantil tem uma gama enorme, riquíssima de histórias muito bonitas, muito interessantes, muito ricas na temática, né, da intergeracionalidade, principalmente quando se trata da avosidade. Então, esse foi um outro interesse meu de pesquisa, ainda ligado à intergeracionalidade, né? E eu fiz uma busca, uma curadoria de criei mesmo um banco, né? De livros disponíveis no mercado editorial que tratam dessa temática. E, para além disso, eu criei um podcast narrando essas histórias, para que essas histórias possam atingir cada vez mais pessoas que, a princípio, não tenham esse livro físico, né? Então, é um modo também da gente tratar da temática da intergeracionalidade. Outro meio simbólico é o teatro, né? O teatro tem uma potência enorme de comunicar, né? Pensem comigo, o que
pode o teatro quando a gente pensa em relações intergeracionais, né? Ele pode, nele, contar com atores e atrizes de diferentes gerações, mas pode também trazer essa temática, colocar essa temática, né, a discussão, visibilizar essa temática que talvez não esteja tão presente, né? E por meio do teatro a gente se sensibiliza. Esse espetáculo a gente deu o nome de Sarau Cênico Velhices. Velhices com S maiúsculo no final, para a gente destacar a pluralidade dos modos de ser velho no tempo atual. E ao final desse espetáculo, estou até abrindo aqui para vocês verem, a gente entregava uma cartinha para a plateia, né, um envelope pequeno, e nele estava bordado, um tecido, vejam, é um lenço de linho, né? Acho que, não sei se dá para ver muito bem aí, mas tem um bordado aqui embaixo e está escrita a frase: você também está envelhecendo. Então, o meio simbólico é muito potente para a gente comunicar sobre intergeracionalidade. Outro meio simbólico também de grande potência é o cinema, né? Ano passado eu organizei um livro com a professora doutora Fernanda Omelczuk. É um livro composto por capítulos que vão destacar ou filmes de animação ou outros filmes, destacando essas relações intergeracionais entre as personagens do filme. Então, o cinema também é muito potente para essa prática educativa quando se pensa na intergeracionalidade. E, caminhando para o final da nossa conversa, eu trouxe um vídeo, vou pedir a gentileza dele ser apresentado aqui. É um vídeo curtinho que diz respeito à intergeracionalidade na extensão, no ensino superior, mais precisamente na Universidade Federal de São João del Rei, para a gente entender um programa oferecido para pessoas com 60 ou mais anos de idade na universidade.
um prazer gravar esse vídeo aí para vocês, tá? Que vocês são maravilhosos desse grupo, né? É um grupo amigo, é um grupo que apoia todos, né? Ninguém fica sem ter o apoio de vocês. Vocês estão sempre apoiando. Eu mesmo não estou mais aí, mas vocês estão sempre comigo, né? Me apoiando. E eu só tenho a agradecer, né? Ter conhecido esse grupo, ter conhecido todos vocês, né? Você é muito legal, a diretora muito legal, as professoras muito legal. Então eu tenho só a agradecer a vocês, né? Que esse grupo é tudo de bom, né? Para todos. E é isso aí. É um prazer fazer parte dessa família aí, desse grupo. Falou? Um abraço, tá? Bom, e já caminhando para o fim, né? Vou pedir para a gente chegar nos últimos slides. Eu quero deixar uma mensagem aqui. Quero pedir desculpas se me estendi demais. E a mensagem que eu quero deixar é que promover essa convivência, essa experiência intergeracional é realmente um caminho potente para a integração social, para o enriquecimento cultural, algo que gera um impacto positivo tanto na qualidade de vida das pessoas idosas, quanto na aprendizagem das pessoas mais jovens. E eu acredito que uma prática educativa, nesse sentido, de um processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, à medida que ensinamos, estamos aprendendo, e que aprendemos, também estamos ensinando, celebra a solidariedade intergeracional. E trabalhar em comunhão é algo que é muito potente, e por isso eu me considero hoje aqui muito sortuda, né, de ter sido convidada para essa comunicação, no sentido de agora acreditar que estou fazendo parte dessa rede também. Obrigada, gente. Eu vou deixar aqui as referências e muito obrigada, viu? Professora Mônica, que apresentação mais inspiradora. Que inspiração e como a gente pode visualizar isso em tantas práticas bonitas que você compartilhou conosco hoje. Quantas possibilidades de práticas intergeracionais nós podemos ter em diversos ambientes, não apenas no não formal, enquanto que é a maioria das ações voltadas para esse público de 50 mais, 60 mais, é a não formal. Mas olha quanta possibilidade nós podemos explorar o ambiente formal, né, dentro das instituições educativas e também os ambientes informais, por meio das tecnologias, como você mesmo apresentou essas práticas por via WhatsApp, por mesmo que não poderiam estar juntos dentro da instituição educativa, mas estavam conectados de alguma forma e aprendendo brilhantemente. Eu só fui anotando aqui tudo que eu pude anotar dessa apresentação, e assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção quando você abriu, né, e nos colocou a evidência da intergeracionalidade, citando muito Paulo Freire, que nós, na verdade, estamos todos juntos, né? Nós estamos todos juntos, com idades diferentes, no mesmo espaço e no tempo presente. Nossa, isso faz com que a gente se conecte ainda mais e perceba o quanto que essas diferenças, elas, na verdade, podem ser enriquecedoras, no sentido de favorecer esse compartilhamento, né, essa partilha dessa diferença, e fugindo um pouco desse enquadramento
que ainda estamos presos, visualizando uma velhice de um jeito, de um modelo, mas ultrapassando esse modelo, quebrando essas barreiras, né? Essas barreiras mentais, diríamos assim, simbólicas, né? Simbólicas. E aí, quando você traz essa prática, essas experiências intergeracionais, e pensamos que estamos todos em comunhão, compartilhando essa aprendizagem, quem sabe mais e quem sabe menos nessa história, não é mesmo? Então, poxa, faz a gente refletir tanto que o quanto o coletivo é importante, tanto desde o planejamento de qualquer atividade até na recepção de quem vai fazer essa prática intergeracionalidade e quem está recebendo essa prática, né? Então, quem sabe mais, quem sabe menos, acho que não existe esse lugar e nós temos aí, então, que quebrar esse enquadramento, não é mesmo, professora? Sim, Karina, exatamente isso, né? Sermos pessoas do tempo presente. Acho que esse é o convite maior que fica aí, né? E no tempo presente, a gente está vivendo muitos desafios, e está vivendo isso coletivamente, né? E como é que essa parceria entre pessoas de diferentes gerações pode se dar para potencializar isso, né? É preciso que a gente olhe para esses interesses em comum, é preciso que a gente assista filmes juntos, que a gente coloque frente a frente as nossas visões de mundo para avançar, né, nas possíveis representações que a gente tem de determinadas pessoas, determinadas coisas. A gente precisa dialogar, Karina. Precisamos dialogar. Não precisa, não é. Então, vejam, não dá para fazer intergeracionalidade numa perspectiva de uma educação bancária, algo que eu entrego, mas é algo que eu comungo, que eu partilho, né? Encontrando esses interesses em comum. O interesse em comum é dançar, né? Então, como é que a gente vai? Essa turma gosta de dançar, outra turma também gosta de dançar. Como é que a gente vai construir essa prática educativa pautada na dança, que é o interesse em comum, né? Sem perder de vista que tudo vai precisar ser partilhado. Danças, desde danças contemporâneas do TikTok, como danças contemporâneas, eu digo atuais, né, do TikTok, como dançar uma valsa, por exemplo, né? Como é que eu vou partilhar esses dois lugares aí? Nós precisamos encontrar esse fio condutor, né? E esse fio é muito possível desse fio condutor que une o tempo passado, presente e futuro, e que possamos caminhar e dialogar de uma forma com maior valorização, né? Foi isso estou vendo aqui os comentários que as pessoas deixaram aqui em relação a esse tema. Nós temos que aprender uns com os outros, né? Trocar experiências de vida entre as gerações, ele agrega mais valor à vida, né? Aqui, muito parabéns pela sua, nossa, gratidão, faço as minhas palavras da Gera Vida, gratidão. Wanda, que alegria! A Wanda foi minha colega na Unicamp, né? Na época da pós-graduação. Eu deixo um abraço muito forte para ela. Também temos aqui alguns outros comentários dos conhecimentos, dessas habilidades, das experiências, né? Que acabam se complementando. E aqui não importa a idade, né? Esses conhecimentos, eles permeiam e que fazem nos trazer novas ideias, novos projetos, novos produtos, como diz aqui a Valesca, e ela também continua um pouquinho mais aqui nessa discussão em que isso já tem sido acontecendo em algumas organizações, dessa inversão, né? Não é os mais velhos que ensinam os mais jovens, mas também os mais jovens ensinam os mais velhos, e acho que é isso que a gente precisa desenquadrar, não é verdade? Do que a gente estava
dizendo logo, mas aqui todo mundo falando aqui muito parabéns, e também tem um comentário aqui da professora Lisa, que também está nos acompanhando. Existe esse programa de extensão voltado para a gerontologia social dentro da Universidade Federal de São João del Rei? Então, Lisa, o programa ao qual me referi é um programa de extensão que chama Alfabetização e Letramento com Pessoas Idosas. Então, a intenção primeira do programa é alfabetizar pessoas que foram alijadas, colocadas de lado aí nesse processo educacional, processo de escolarização, que a gente sabe que no nosso país é muito perverso, né? Porque a gente tem uma situação econômica tão desfavorável que coloca a gente no mercado de trabalho muito rapidamente e nem sempre as pessoas têm condição de seguir se escolarizando, né? Então, são pessoas que vêm para a Universidade Federal de São João del Rei para se alfabetizar, e, para isso, eu me inspiro no método Paulo Freire. Então, são círculos de cultura, né? Os encontros acontecem diariamente, elas estudam de segunda a sexta-feira, e é esse tipo de programa que a gente tem lá. Bom, professora Mônica, nós encerramos por aqui, passamos aqui um pouquinho da nossa pausa para o café, porque acordamos muito cedo aqui no Brasil. Professora Mônica, deixo aqui o nosso agradecimento, as suas palavras que muito nos inspira, e espero que tenham inspirado todos os participantes que estão acompanhando aqui ao vivo e também os que nos acompanharão depois. Deixo um beijo muito grande para você. Eu pude ter o prazer de poder desfrutar um pouquinho desses ensinamentos seus, quando nos encontramos há muito tempo atrás, faz um bocado de tempo, mas deixo aqui meu abraço muito carinhoso, muito agradecido pela sua participação aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Karina, e estou considerando que agora nós duas também fazemos parte de uma rede de partilha. Nossa, que ótimo, que lindo isso. Muito obrigada, professora.